IBGE confirma o crescimento na taxa de desemprego em grande parte dos estados brasileiros. Aqui em Rondônia, o índice de desempregados é um pouco menor. O desemprego aumentou em 14 das 27 unidades da federação no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao trimestre anterior. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nos demais estados, houve estabilidade. A taxa de desemprego média no país, nos 3 primeiros meses do ano, subiu para 12,7%. Segundo o IBGE, as maiores taxas de desemprego foram observadas nos estados do Amapá, com 20,2%, Bahia, com 18,3% e no Acre, com 18%. Já as taxas mais baixas foram nos estados do Rio Grande do Sul, com 7,2%, Santa Catarina, com 8% e nos estados do Paraná e Rondônia, com 8,9%. No país como um todo, nós dependemos muito do setor industrial. Então, o setor industrial, por exemplo, se a gente for pensar em São Paulo, em Minas Gerais, em Manaus, houve uma queda no setor industrial. Mas nós não dependemos do setor industrial. Na verdade, em grande parte, a gente vive de comércio, serviço e agronegócio. E aí é que a coisa melhora, porque principalmente o agronegócio ele vai bem. A taxa atual de desemprego é a maior desde o trimestre finalizado em maio de 2018. São 13,4 milhões de desempregados no país, ante um universo de 12,1 milhões no último trimestre do ano passado. Se a gente for comparar com o último trimestre, realmente o desemprego cresceu. Mas se você comparar com o trimestre, o primeiro trimestre do ano passado, na verdade, ele baixou de 12,9 a taxa média para 12,7. Por que isso? Porque o governo de Bolsonaro, ele ainda não conseguiu andar, ele está caminhando em passos lentos. A pesquisa constatou ainda que houve aumento no trabalho por conta própria em todo o país. Foram 23,8 milhões de brasileiros no primeiro trimestre. O mercado informal cresceu em 11 estados e Rondônia é um deles. O trabalho informal nunca é tão bom quanto o trabalho formal, né? Mas a questão é que é uma realidade. A tendência à diminuição do emprego é uma tendência mundial. Na verdade, os países mais desenvolvidos, eles são mais desenvolvidos porque eles criam uma grande quantidade de micros e pequenos negócios. O economista explica ainda que a desburocratização é uma das maneiras de aumentar a empregabilidade no país. Teria que já ter aprovado a reforma da Previdência. É preciso também que haja um esforço de desburocratização do país, que algumas medidas que não se tomam, porque o Estado pesa muito no setor privado. Quer dizer, por exemplo, o Brasil tem uma taxa, uma carga tributária de 34%. Um país similar ao nosso, que é, por exemplo, a Coreia do Sul, é 26%. Olha, realmente, nós não vivemos hoje no país que nós sonhamos a vida toda. Vivemos num país em crise. E a crise do país, ela se arrasta já há alguns anos. Infelizmente, as perspectivas que a gente olha não são as das melhores, não. E tudo isso vai tendo influência nessa questão do emprego. Hoje nós temos aí 14 milhões de desempregados e numa curva ascendente, lamentavelmente. O Rondônia ainda é o estado privilegiado. Como disse aí o economista Silvio Percivo, nós temos uma economia de pequenos negócios, de comércio, da agroindústria em crescimento. Tudo isso em razão da coragem do empreendedor rondoniense, da força de trabalho do trabalhador rondoniense e também da política econômica que desenvolveu, e temos que ser justos,
o governador Confúcio Moura, que esperamos, estamos no início do governo ainda, mas esperamos que tenha sequência e para melhor do governador Marcos Rocha. Eu tenho muitas preocupações, mas muitas preocupações mesmo. E o próprio economista lembra a questão da reforma da Previdência, que já está se arrastando por um tempo maior do que deveria se arrastar. A perspectiva é que ela seja cada vez mais desidratada, porque, lamentavelmente, o Congresso Nacional e os políticos em geral, eles não votam realmente como o país precisa, eles votam de acordo com a voz das ruas. E nem sempre a voz das ruas ela consegue analisar tecnicamente as coisas, olhando o futuro. A não ser que nós tivéssemos uma população toda feita de economistas, e não temos. Nós temos uma oposição que sabe fazer oposição, isso é indubitável. Se o presidente Bolsonaro continuar, ele e os seus companheiros de governo, continuarem criando eles mesmos as crises desse país dentro do próprio governo, eu não sei o que vai acontecer. Não sei. E olha, eu me lembro muito bem, lá no primeiro governo Lula ainda, quando começaram a surgir as primeiras notícias de corrupção nesse país. Se falava, lembram-se, da antessala do presidente, a famosa antessala do presidente, onde ficava Zé Dirceu, reunindo-se com outros, as seclas. Quando chegavam no presidente Lula, ele dizia, não sei de nada. E o PSDB, que era o líder da oposição da época, não soube fazer com a competência necessária a oposição que deveria ter sido feita. E o Lula ficou os 4 anos, se reelegeu, elegeu a Dilma se reelegeu até que chegou numa hora que ela mesma acabou sucumbindo, até porque não há mal que sempre dure. Agora, olha, foi preciso 13 anos para eles saírem do governo. Mas, como eu disse, uma oposição que não sabia fazer oposição. O PSDB é um partido murista, né? Gostava de ficar e gosta de ficar em cima do muro, não assumindo posições. O PT hoje, o PSOL e alguns outros partidos de esquerda, a oposição deles é contra o país. E não vão dizer que não. Eles estão pouco se lixando se o Brasil implodir. O negócio é inviabilizar o presidente Bolsonaro. E eu não estou aqui defendendo Bolsonaro, não, porque você sabe que eu não morro de amores. Agora, eu morro de amores pelo país. Eu morro de amores pelo nosso Brasil, pelo nosso povo. Só que, como eu disse, a oposição vai destruir esse país, se for preciso, para tirar o Bolsonaro ou para inviabilizar o governo Bolsonaro. O Bolsonaro pode ir até o fim do governo dele, mas vai chegar no fim se arrastando, se não souber administrar as crises que ele próprio cria todos os dias. Todos os dias. Olha, foi patética a entrevista do Bolsonaro ontem lá nos Estados Unidos, inclusive chegando ao ponto de intimar e intimidar uma repórter, não importa de onde seja. O presidente da República não pode descer lá do Planalto para vir à planície, para bater boca com o repórter, comigo, com a Meire, com quem quer que seja. Existe uma liturgia do cargo.
E aí, quando ele começa a vir para planície e bater boca, e para rede social, que é outra planície para bater boca, eles se tornam igual. E quando é igual, fica fácil derrubar. Estou muito preocupado com o nosso país. Eu queria que alguém pudesse chegar e aconselhasse o presidente para ele mudar totalmente o jeito de ser presidente. Porque o país precisa de muito mais do que isso que nós estamos vendo hoje. E não adianta os bolsonaristas ficarem revoltados comigo, porque eu também votei nele, porque eu também não queria ver o PT continuar no poder. Porque era uma tragédia para esse país, seria a continuação de outra tragédia. Mas do jeito que está, também não está bom.